Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Ação demoníaca no mundo. Ação das trevas contra o Evangelho, contra a comunidade cristã, contra a obra redentora de Jesus. Quem é o responsável por isso? O diabo? É Satanás, a antiga serpente? Podemos dizer que sim, mas ele já não trabalha sozinho há muito tempo. Ele trabalha com os seus ministros do engano, que consultam espíritos, que na verdade são demônios, são espíritos escarnecedores, que disseminam a mentira, entremeadas com palavras doces, para que as suas palavras não sejam imediatamente identificadas como malévolas, mentirosas e também enganosas. O diabo fala pela boca de homens e mulheres que pregam um falso evangelho, um evangelho de homens, um evangelho de mulheres e um evangelho de espíritos escarnecedores. E com isso exerce na população uma sedução, apresentando um outro Jesus, uma outra remissão, uma outra redenção, que não é outra, mas, enfim, corrompendo a identidade e a missão de Jesus. Vamos dar apenas 3 exemplos fáceis para que você possa identificar a ação demoníaca no mundo ou atividade anticristã. Em primeiro lugar, a negação do sangue remidor. Negar que Jesus tenha derramado o seu sangue para a remissão de muita gente. O próprio Jesus afirma, é o próprio Jesus que afirma, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, quando ele serve o vinho e o pão durante a ceia, ele diz: comam e bebam, isto, se referindo ao vinho, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Esse é o meu sangue, o sangue do pacto, derramado em favor de muita gente para a remissão de pecados. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz: vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver, pelo preço do ouro ou da prata, mas mediante algo muito mais precioso, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto na plenitude dos tempos por amor de vós. Jesus afirma, e seu apóstolo Pedro afirma, o sangue remidor, o sangue derramado por Jesus para a remissão de pecados e para a redenção de muita gente. Mas a ação demoníaca contra o Evangelho, a ação demoníaca contra a Igreja de Cristo, nega o sangue remidor. Em segundo lugar, negar a justiça de Deus, manifesta em Jesus Cristo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, ele afirma: e o meu Pai a ninguém julga, mas deu a mim, ao Filho, todo o julgamento. Jesus não é apenas amor, não é apenas compaixão, ele é também justiça. É ele que separa o joio do trigo, os peixes bons dos peixes ruins. Lança fora os maus
e guarda no cesto os bons. O apóstolo Pedro também afirma que em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, ele, Jesus, nos mandou ensinar ao povo que ele, Jesus, foi constituído por Deus juiz de vivos e juiz de mortos. Essa é uma verdade absoluta. Jesus é ou não juiz, nas suas próprias palavras e na palavra do seu apóstolo Pedro. Jesus é bom, é caridade, é benevolência, mas é juízo. É ele quem exerce a justiça dos que serão salvos e dos que serão condenados. Mas as hordas das trevas concordam com isso? Não. Os ministros das trevas concordam com isso? Não. Negam a justiça que somente Jesus tem. Esse é o segundo exemplo de ação demoníaca contra o Evangelho, contra a obra redentora de Jesus. O terceiro exemplo, negando Jesus como soberano e Senhor, e apresentando Jesus dicotomizado, apresentando a face de Jesus como mestre, mas ocultando e negando e até escarnecendo do Jesus soberano e Senhor. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, o próprio Jesus diz: vós me chamais de mestre e de Senhor, pois bem, eu sou. Jesus é mestre porque ensina. Até hoje ensina muita gente. Mas Jesus também é soberano e Senhor, o Kuros, que vem da palavra grega supremacia, Kuros. O que Jesus apenas não ensinou, mas também exerceu atos soberanos, que não podem ser exercidos por nenhum homem, nem aprendido por nenhum homem ou sábio desse mundo. Anulação dos pecados, como Atos capítulo 2, versículo 38. A justificação, a redenção, a concessão do Espírito Santo, como está em João 15, 26. A reconciliação com Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos ficar apenas nesses três exemplos. Negar o sangue remidor de Jesus, transformando a sua morte num mero acidente histórico, sem nenhum significado espiritual. Obra das trevas. Em segundo lugar, negando a justiça de Deus manifesta em Jesus e por Jesus. E em terceiro lugar, negando a condição de Jesus mestre e de Jesus Senhor, soberano e Senhor, que só Ele pode exercer. Então todo homem ou mulher, ou sábio ou erudito, de qualquer seita, doutrina ou religião, está sob o domínio, sob a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, porque Jesus mesmo disse que Ele é soberano e Senhor, mestre, soberano e Senhor. Cuidado, porque esses três exemplos são extremamente comuns. No caso, enganando muita gente. E basta que você negue um deles para que você caia na trama do engano. Engano de seitas e doutrinas que são de homens e de espíritos enganadores e que detestam a obra redentora de Jesus, a sua soberania, a sua justiça e o seu sangue remidor. Que Deus abençoe você nessa verdade
Tenha cuidado com tudo que você lê e com tudo que você ouve e compare com o padrão, com o ouro, que são as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você nessa verdade. Cuidado com o anticristianismo no mundo. No nosso país está aceso uma grande chama de anticristianismo, uma grande chama de demonismo contra a obra redentora de Jesus.